No Reino Unido, um vírus zumbi fatal fugiu de um lugar onde fazem experimentos e começou a infectar as pessoas, fazendo muitas delas morrerem. Dawn e sua esposa Alice, que tem um olho de cada cor, conseguiram se esconder em uma casa sozinha no meio do campo, junto com outros que também sobreviveram: Jeff, Sally, Jacob e Karen. Alice e Dawn têm 2 filhos e estão aliviados, porque eles mandaram os filhos para uma excursão da escola na Espanha, onde eles não correm perigo. Num dia, enquanto todos estavam comendo, eles escutaram batidas fortes na porta e uma voz pedindo socorro. Dawn não queria deixar ninguém desconhecido entrar, mas Alice insistiu, dizendo que parecia ser uma criança pedindo ajuda. Isso fez com que ele mudasse de ideia. Eles deram comida para o garoto e ele contou o que aconteceu com ele. Seus pais viraram zumbis e agora estão atrás dele junto com um monte de outros zumbis. E ele teve que correr muito até chegar na casa deles, vindo de outra cidade perto dali. Karen está aflita porque seu namorado foi embora faz alguns dias e não retornou. Ela acha um cantinho da janela para espiar lá fora. Mas isso já é o bastante para os zumbis perceberem e começarem um ataque. Confesso que nessa parte eu tomei um susto. Não esperava isso. Os zumbis destroem a janela e a madeira que a bloqueava e pegam o braço de Karen, mordendo-a sem demora. Jacob corre para ajudá-la e consegue puxá-la para longe, mas não antes de Karen começar a virar zumbi, vomitando um monte de sangue e resistindo ao controle de Jacob. Nesse instante, Dawn surge por trás e acerta a cabeça dela com um golpe para acabar com ela, fazendo com que Jacob possa escapar. Com mais zumbis se aproximando, Dawn decide ficar para segurá-los e dar uma chance para os outros fugirem também. Alice e o menino correm pelo corredor, mas os zumbis já estão quebrando outras janelas. Então eles sobem correndo e o menino vai tão rápido que Alice logo perde ele de vista. Geoff, Sally e Jacob tentam sair pela porta dos fundos, mas os zumbis estão atrás deles também. Jeff segura a porta para ajudar as 2 pessoas a escaparem, mas a porta é quebrada e ele é atacado e morto pelos zumbis rapidamente. Sally chora ao ver seu marido sendo comido pelos zumbis e por ela demorar olhando, os zumbis conseguem pegá-la também. Jacob tenta salvar Sally, mas ele não tem força suficiente. Ele tem que deixá-la para poder fechar uma abertura e fugir pela janela, enquanto Sally é atacada pelos zumbis. Em outro lugar, Dawn luta contra muitos zumbis e consegue fazer eles caírem, mas ele perde sua arma e tem que fugir correndo. Dawn escuta Alice gritando e vai até ela. Ele tenta fazer ela fugir com ele, mas Alice não quer ir sem o menino. Dawn acaba ficando para trás enquanto Alice acha o menino escondido. Mas um zumbi aparece e fica no caminho deles. Alice pede ajuda, mas Dawn está com muito medo. Ele tranca a porta e sai correndo pela janela, deixando Alice e o menino sozinhos com os zumbis na casa. Com muitos zumbis atrás dele, Dawn corre pelo campo sem olhar para Alice, que está na janela. Depois, ele chega a um lugar onde os barcos ficam na beira do rio e vê Jacob tentando fugir num barco. Dawn sobe no barco para fazer o motor funcionar, enquanto Jacob desamarra o barco. Mas quando Jacob vai entrar no barco, ele escorrega, cai na água e os zumbis o mordem. Jacob vira um zumbi e tenta pegar Dawn, mas Dawn o empurra para longe e consegue ligar o motor. Ele usa as hélices para se livrar de Jacob e foge. Ei, o filme que vou fazer, o resumo chama 28 Weeks Later. Em português, O Extermínio 2. Esse é um dos apocalipses zumbi que a chance de sobreviver é quase zero. Os zumbis se transformam de forma instantânea. Além de ter força sobre-humana e velocidade, não cansam. Esse é um tipo de filme que te deixa tenso o tempo todo. Quem tem problema de coração tem que tomar cuidado, porque o filme dá muito susto. É um ótimo filme de zumbi. Entra no top 10 fácil. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. 15 dias depois que os zumbis apareceram, a Grã-Bretanha fica isolada. No 28º dia, o vírus acaba com tudo no país. 5 dias depois, os zumbis começaram a passar fome. E 11 semanas depois, os Estados Unidos mandaram soldados da OTAN para Londres para começar a limpeza. 18 semanas depois, finalmente disseram que a Grã-Bretanha não tinha mais a infecção e na 24ª semana começaram a reconstruir o país, porque os britânicos que tinham fugido do caos foram autorizados a voltar. Os soldados americanos ainda andam por Londres cuidando da cidade, como o atirador Doyle e o piloto de helicóptero Flynn.
Eles estão todos sem ter o que fazer e ficam brincando entre si pelo rádio. No último avião, um grupo de crianças voltou de uma viagem da escola, e isso deixou a doutora Scarlett chateada porque ela achava que era muito cedo para as crianças verem aquilo. Quando ela estava examinando as pessoas que chegaram, ela encontrou Tammy e Andy, que são filhos de Don e Alice. A doutora Scarlett viu que o Andy tinha um olho de cada cor e ele disse que era igual à mãe dele. Depois que confirmaram que os irmãos estavam bem, eles entraram em um trem e viram os soldados queimando corpos, jogando fora lixo perigoso e limpando todos os lugares da cidade. Com o tempo, eles chegaram a uma área segura chamada Distrito 1, onde encontraram seu pai, Don. Don levou eles para um apartamento bonito que ele conseguiu porque trabalha cuidando do Distrito 1. Mas os meninos queriam mesmo era saber o que tinha acontecido com a mãe deles. Don disse que zumbis invadiram a casa, mas não contou a verdade quando disse que viu a Alice ser morta, então ele falou que não podia fazer nada para ajudar. Naquela noite, Andy sonhou que Alice virava um zumbi assustador, e quando ele acordou, foi dormir perto da irmã, contando que estava com medo de esquecer como era o rosto da mãe. No dia depois, Andy e Tammy esperaram o Don ir trabalhar e foram embora do apartamento sem dizer a ele. Eles saíram da área protegida passando com cuidado pela ponte, e o Doyle viu eles do telhado onde estava. Ele avisou a sua equipe, e os irmãos correram por um lugar de Londres que não tinha ninguém, gostando de não ter adultos para brigar com eles. Eles acharam uma moto de entrega na frente de uma loja de pizza, e a Tammy foi lá dentro para achar as chaves. Ela levou um susto quando viu que tinha corpos que já estavam se decompondo por todo lado. Ela tapou a boca e o nariz, pegou as chaves de um dos corpos com muito cuidado e se assustou com um monte de baratas. Depois, ela pegou um capacete e foi encontrar com o irmão para eles irem embora juntos na moto. Dirigindo pela cidade, eles viram a destruição que os zumbis deixaram e as muitas covas que foram feitas nos meses passados. Depois de um tempo, eles vão para a casa onde moravam antes, pegam uma foto de Alice e algumas coisas que ela usava. Quando Andy vai até o sótão, ele vê que as janelas estão tampadas e tem um monte de comida estragada em cima de uma mesa. Ele também nota uns desenhos diferentes e os nomes dele e da sua irmã escritos na parede. De repente, ele olha no espelho e acha que vê Tammy, mas na verdade é Alice, que está com um olho vermelho, mas fora isso parece normal. Alice corre para dar um abraço no Andy e ele fica contente no começo, mas ela aperta ele muito forte. Nesse instante, os soldados aparecem, levam os meninos e pegam Alice. Mais tarde, Alice toma um banho e fica presa numa maca. Scarlett tenta conversar com ela, mas Alice não fala nada. Aí Scarlett tira sangue da Alice e descobre que ela foi mordida. Isso é estranho porque Alice não virou zumbi. Depois que Scarlett terminou de examinar, ela descobriu que Alice tem o vírus e pode passar para outras pessoas, mas não fica doente. Isso quer dizer que Alice pode ajudar a fazer uma vacina. Mas o comandante Stone não quer saber e quer eliminar Alice antes que ela possa passar o vírus para alguém. Scarlett disse que precisa de tempo para fazer testes. Stone pede para Scarlett fazer exames no cadáver da Alice depois. Ao mesmo tempo, os irmãos de Alice estão isolados e quando Don vai visitá-los, eles ficam bravos com ele por ter mentido. Don se sente mal e entra escondido na área militar para ver Alice, que está sozinha numa sala. Ele pede desculpas por ter corrido e diz que foi por medo. Alice fala que ama ele. Don fica tocado, fala que também ama ela e dá um beijo nela. Na hora, a saliva de Alice passa o vírus para ele e ele começa a passar mal e gritar de dor, virando um zumbi. Alice fica com muito medo, mas está presa e não consegue fugir. Don, que está virando zumbi, chega perto, bate nela, morde o pescoço dela e depois machuca os olhos dela. Depois disso, Don atacou alguns seguranças, matou eles com uma mordida e fugiu do hospital para deixar o vírus se espalhar pelo Distrito 1. Quando os chefes souberam o que tinha acontecido, foram para um lugar seguro chamado Bunker e começaram um bloqueio que se chama Código Vermelho. Enquanto isso, os soldados na cidade estavam se preparando para a batalha. Tammy e Andy viram o segurança deles passar pela porta e depois voltar como um zumbi. Ele tentou quebrar o vidro para pegar eles, mas de repente sua cabeça estourou porque Scarlett atirou nele. Depois, ela soltou as crianças e levou elas com ela, passando por vários corpos no caminho enquanto corriam.
Daí eles foram parar no meio de um monte de gente desesperada para fugir. Quando os soldados falaram para Scarlett que os civis tinham que ir por outra porta, ela disse que as crianças eram muito importantes e tinham que ir junto com ela. As pessoas discutiam e, na confusão, Andy se perdeu de Scarlett e Tammy. Ele foi empurrado com outras pessoas para uma garagem que era segura. Depois, os soldados fecharam todos lá dentro para manter todo mundo seguro, bem na hora que a luz de todo lugar apagou. Esperando, Andy escutou um som estranho e foi olhar na porta. Lá ele viu seu pai, que agora era um zumbi e estava todo sujo de sangue. Don, o pai, ficou muito agitado e começou a chacoalhar a porta com força, até que ela abriu. Ele entrou correndo e atacou as pessoas tentando mordê-las. Andy ficou muito assustado e correu para se esconder. Enquanto isso, o vírus se espalhava pela garagem, deixando todo mundo em pânico e fazendo a situação ficar ainda mais caótica. Agora não era só Don que mordia as pessoas. Mais zumbis apareciam e atacavam, fazendo mais zumbis ainda. Andy conseguiu subir por cima das pessoas e se arrastou para longe até chegar no sistema de ventilação, onde ele se escondeu. As outras pessoas conseguem finalmente abrir o cadeado e sobem pelas escadas. Isso faz com que os zumbis também consigam sair e continuem passando o vírus para frente. Nas ruas, acendem luzes de emergência o bastante para que os soldados possam ir até o hospital e para que os atiradores de elite consigam protegê-los. Depois os zumbis entram no grande salão do hospital. Scarlett e Tammy começam a correr enquanto os soldados atiram neles. Doyle e os outros atiradores de elite que estão no telhado acertam muitos zumbis um atrás do outro com muita precisão. Mas não adianta quantos eles derrubem, sempre aparecem mais. Também está ficando complicado saber quem está com o vírus e quem não está. Os soldados deveriam atirar só nos zumbis, mas quando veem o descontrole pelas câmeras de segurança, Stone, o comandante, percebe que a situação fugiu do controle e mandam os soldados atirarem em todos que virem. Enquanto os soldados atiram mais ainda e muitas pessoas são mortas, Andy consegue sair de um cano, bem no meio da confusão. Por sorte, ele está na área que Doyle está olhando, e Doyle não quer atirar em quem está vivo. Ele começa a disparar contra todos os zumbis perto do Andy, inclusive em um que estava quase pegando ele. E isso ajuda o menino a fugir com outras pessoas que também sobreviveram. Zumbis conseguem chegar nos telhados e atacam outros que estavam atirando. Depois de deixar a rua livre, Doyle percebe que não tem outra opção senão fugir também. Os que sobreviveram correm para se esconder em um armazém. Lá, Andy encontra Scarlett e Tammy e fala para a irmã o que aconteceu com o pai deles. Pouco tempo depois, Doyle chega e se oferece para levar todo mundo para um lugar seguro, longe dos militares que querem matá-los. Eles saem do edifício pela porta de trás e andam bem devagar pelas ruas, tomando cuidado para ficar no escuro e não serem vistos pelos soldados. Quando Flynn passa voando no helicóptero, Doyle pede para todos esperarem. Ele usa o rádio para chamar a atenção de Flynn e depois faz sinal para o grupo continuar andando. Flynn traz notícias ruins. Os soldados planejam bombardear o Distrito 1 em 4 minutos. Doyle convence Flynn a pegá-lo no Regent's Park, mas não fala dos que sobreviveram. Logo, eles correm para o parque, mas um atirador acerta um deles. Tentam se esconder, enquanto o atirador continua atirando e mata mais alguns. Scarlett é ferida, mas não é grave. Agora só restam ela, 2 irmãos, Doyle, e um homem chamado Sam. Escondidos, Doyle tenta achar o atirador com um pedaço de metal, mas ele derruba o metal. Doyle percebe que o atirador é só um civil assustado, não um soldado. Ele pede para Sam correr em zigue-zague e distrair o atirador, mas Sam não quer, então Andy vai. Andy, correndo, confunde o atirador, que erra os tiros, e Doyle aproveita para acertá-lo com um tiro. Depois Andy se esconde e vê seu pai perto, mas fica surpreso. Antes de poder fazer algo, o grupo o chama e a visão do pai some. O grupo corre bem rápido e pula uma cerca para sair do Distrito 1 antes que comece o bombardeio. Depois a área inteira começa a explodir, muitas pessoas morrem e o trabalho da Scarlett para encontrar uma cura é todo destruído. O fogo entra pelas janelas do hospital e alcança Alice, queimando-a até ela morrer. Eles seguem correndo por um túnel que também está pegando fogo, mas conseguem escapar antes que o fogo o alcancem. Os generais veem tudo de um lugar seguro e se surpreendem ao ver que muitos zumbis resistiram às bombas e estão fugindo para Londres.
Eles entram em vários prédios procurando por pessoas e espalhando destruição. No dia seguinte, o grupo do Doyle chega ao Regent's Park, que está vazio desde que o vírus apareceu. Esperando pelo Flynn, Scarlett fala para o Doyle sobre a Alice e como as crianças podem ter um gene especial que talvez ajude a fazer uma vacina. Neste momento, Flynn avisa Doyle que ele está chegando, mas eles precisam tomar cuidado com os zumbis que fugiram. Doyle rapidamente manda todo mundo se esconder no mato alto enquanto os zumbis avançam. Flynn aterrissa perto dali. Porém, ele fica irritado ao ver o pessoal e não quer levar ninguém com ele. Enquanto eles discutem, Sam nota que os zumbis estão vindo e corre para agarrar o helicóptero. Flynn, muito bravo, começa a pilotar o helicóptero de um jeito maluco, tentando derrubar Sam. Quando os zumbis chegam no parque, Flynn abaixa o helicóptero e usa as hélices para atacar e matar os zumbis. Tem muito sangue e pedaços de corpos espalhados pelo mato alto, mas ainda tem alguns zumbis que conseguem escapar e vão atrás de Doyle, Scarlett e as crianças. Sam acaba caindo, e como ele está todo sujo de sangue, ele provavelmente virou um zumbi também. O grupo não para de correr bem rápido, e Doyle de vez em quando olha para trás para atirar nos zumbis que chegam perto. Flynn pede para Doyle se encontrar com ele no estádio de Wembley, mas quer deixar o resto do grupo para trás. Quando eles dobram uma esquina, todos ficam assustados ao ver que o exército está colocando gás na cidade, então eles correm para se esconder em um carro. Aí, os zumbis chegam e começam a balançar o carro, sujando todos os vidros de sangue. Mas em pouco tempo o gás chega e mata todos eles rapidinho. Logo depois, muitos soldados vêm com maçaricos para acabar com quem sobrou e Doyle tenta fazer o carro funcionar, mas o carro não pega. Então, Doyle sai para empurrar e fazer o carro andar, ajudando Scarlett e as crianças a fugirem, mas os soldados o queimam até ele morrer. Scarlett pega o volante e dirige rápido por Londres, mas as ruas que tentam entrar está cheio de gás e ainda um helicóptero militar os vê e começam a atirar neles. Ela consegue evitar as balas e leva o carro para dentro dos túneis do metrô. Lá eles saem do carro e seguem a pé. Como está muito escuro, Scarlett usa a arma do O'Doyle, quem tem uma lupa que ajuda a ver no escuro, para levar as crianças por uma escada que leva até um túnel. Mas eles tropeçam em corpos que estavam no chão e caem, se separando uns dos outros. Andando entre os corpos, Scarlett chama pelos irmãos e encontra Tammy, mas o barulho atrai um zumbi. O zumbi pega a arma de Doyle e bate em Scarlett até ela morrer. Depois que o zumbi vai embora, Tammy encontra a arma e fica muito triste ao ver Scarlett morta. Enquanto isso, Andy está em um lugar escuro e é achado pelo zumbi que matou Scarlett. O zumbi ataca ele e morde seu pescoço. Quando Tammy chega, já é muito tarde. Ela vê que o zumbi é o pai deles e mesmo hesitando no começo, ela atira nele. Tammy, chorando, olha para o seu irmão, mas Andy corre porque não quer passar a doença para ela. Tammy vai atrás dele. E quando Andy tropeça e cai, ela vê que o olho dele está vermelho igual ao de Alice, mostrando que ele não pega ao vírus também, e sim transmite. Logo depois, os dois chegam num estádio e contam para Flynn que o Doyle morreu. Flynn não tem escolha e leva os irmãos para longe, voando por cima da Grã-Bretanha até chegar na Europa. 28 dias se passam e o helicóptero de Flynn é encontrado vazio e sem ninguém na França, com uma voz pedindo socorro no rádio. Por fim, muitos zumbis aparecem correndo em direção à Torre Eiffel, e isso mostra que a doença agora chegou em outros lugares além da Grã-Bretanha. Ei, qual a nota que você dá para esse filme? Escreva no comentário. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então, até a próxima.